você preste primeiramente atenção nesse vídeo. Solta aí. AIDS significa Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, que significa um sistema imunológico deficiente. Você adquire AIDS após ser infectado com o vírus HIV. Você é infectado com o vírus através de sexo inseguro, contato com o sangue de uma pessoa infectada, por exemplo, utilizando uma agulha de injeção contaminada, da mãe para o filho durante a gravidez, parto e amamentação. Porque o vírus é transmitido por sangue, esperma, fluidos vaginais, fluido pré-ejaculatório, leite materno. Você não corre risco de ser contaminado com vírus pela saliva ou apertar de mãos. Quando você tem o vírus HIV, mas ainda não possui os sintomas, você é soro positivo. Isso significa que existem os anticorpos do HIV no seu sangue. Você não precisa ter nenhum sinal da doença ainda. Uma infecção com HIV passa por 4 estágios. No primeiro estágio, o corpo pode mostrar sinais da doença, como febre contínua e glândulas inchadas, enquanto algumas pessoas que estão infectadas permanecem assintomáticas no primeiro estágio. No segundo estágio, muitas vezes, ocorrem infecções respiratórias recorrentes, lesões na pele, boca e nos genitais. No terceiro estágio, você pode ter queixas como diarreia prolongada, perda excessiva de peso, tuberculose nos pulmões e outras infecções sérias, como meningite. Finalmente, além de infecções graves, o sistema nervoso pode ser afetado no quarto estágio, o que pode resultar em uma desordem motora ou demência relacionada com a AIDS. Pode levar de 5 a 15 anos antes que você saiba que tem AIDS. Muitas vezes, isso ocorre porque os sintomas podem levar mais tempo para ocorrerem. A AIDS e o HIV podem ser tratados com medicação, mas não podem ser curados. Antirretrovirais podem retardar a multiplicação do vírus, mas não podem matá-lo. Como suporte ao tratamento, muitas vezes os pacientes de AIDS recebem medicamentos para estimular o sistema imunológico e para combater infecções. Você pode prevenir a AIDS fazendo sexo seguro e usando agulhas limpas. E ainda tem mais coisa nesse vídeo, né, gente? Se a gente deixar o vídeo aqui, vai se prolongar um pouco mais. E como vocês viram, acabamos de ver um vídeo da AIDS, né, que é uma doença crônica. Ela é causada pelo vírus HIV, né, que danifica também o sistema imunológico, né? E também interfere na habilidade do organismo de lutar contra outras infecções. Apesar ainda de, né, não existir a cura, né, para essa doença, atualmente há tratamentos sim, retrovirais capazes de aumentar a expectativa de vida dos soropositivos. Nosso infectologista é o Dr. Fernando, hoje está aqui, né, para tirar um pouquinho das nossas dúvidas. Né, e eu convido você a partir de agora a ficar aí ligadinho, porque o assunto é sério, viu, minha gente? É sério mesmo. A gente está na época de festa, daqui a pouco vem festa de verão, vem aí o carnaval. E é assim que se manifesta o negócio, né, doutor Fernando? Seja bem-vindo aí ao nosso Manhã da Gente, tudo bem? Tudo bem, Marília. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, Marília, o período importante, o dezembro vermelho, que é o mês que a gente lembra, né, do vírus HIV que provoca a doença AIDS e que logo em seguida aí abre o período de verão, né, onde as pessoas saem mais, muitas vezes exageram nas bebidas e acabam esquecendo da proteção básica, que é o preservativo. Então, nada melhor do que esse momento para a gente poder discutir esta realidade. Exato. A gente acabou de ver um vídeo agora, né, que explica bem direitinho, né, como é que é esse processo do vírus, do HIV, enfim. Você viu aí, essa explicação, ela deixa bem clara, né, de como é que a pessoa fica, os processos, né, até chegar a descobrir realmente que está, e aí vai se manifestando várias outras coisas, a pessoa dá diarreia, começa a perder peso, dá isso, dá aquilo, dá fraqueza, dá tudo.
Tem gente que perde até os sentidos, né? Tem gente que perde até os sentidos e tudo. Fica meio complicado, né? Vamos explicar um pouco melhor, né? Como é que a pessoa descobre que tá... Ela sente alguma coisa logo no comecinho? Ela sente algum sintoma que possa estar acusando que ela tá ou não? Ou é também uma doença assim um pouco silenciosa? Porque às vezes pode ser que seja silenciosa no começo e depois começa a se manifestar em algumas coisinhas assim que a pessoa vai começando a sentir, né, doutor? É verdade, Marília. Por isso a importância das pessoas buscarem, terem o hábito de uma vez ao ano, buscar o teste rápido que está presente em todas as unidades de saúde, né? Na unidade de saúde da família. É oferecido de graça, é importante sempre buscar, não só do HIV, mas também, por exemplo, a hepatite C, hepatite B, sífilis, que é muito associada à transmissão do HIV. Sim, Marília, como bem colocou o vídeo, ele pode ficar de uma forma silenciosa ao ponto de não se apresentar e a pessoa demorar anos para descobrir, até desenvolver a doença, né? Porque há uma diferença, você contrai o vírus, necessariamente não abre quadro da doença. O vírus ele vai destruindo a imunidade pouco a pouco, até que a imunidade fique tão fragilizada que até um resfriado, um simples resfriado, oferece risco de morte para a pessoa. Então o que é que acontece? No início, quando a pessoa se expõe ao vírus, poucas semanas depois pode aparecer sim alguns sintomas que parecem um sintoma gripal. Mas é um sintoma tão inespecífico como coriza, dor no corpo, que a pessoa não busca o diagnóstico, não pensa em HIV. Não estou dizendo para todo mundo que tiver sintoma gripal fazer o exame, não é bem assim, né? Mas pode realmente enganar. A questão é que a maioria das pessoas ficam sem sentir absolutamente nada durante anos. Algumas pessoas podem desenvolver mais rapidamente, dependendo do tipo de vírus, porque o HIV ele também é dividido em subtipos. Existem alguns tipos de vírus de HIV que em 1 ano e meio ou 2 a pessoa já apresenta sinais e sintomas. E por isso que existem estratégias que hoje nós lançamos aí para as pessoas de evitar que a pessoa se exponha ao vírus. Algumas populações que se expõem mais, vou dar um exemplo para você, profissional do sexo, né? Que acaba se expondo mais, pode buscar essas estratégias. Quais são? Um programa, por exemplo, chamado PrEP, que a pessoa pode ir lá no hospital, no Clementino Fraga, né? Tem a Santa Rita também tem, a gente vai descentralizar, vai ter também pelo município de João Pessoa, que oferece medicação que a pessoa toma diariamente para evitar pegar o vírus, para evitar se expor a essa situação. Sim. Porque o problema é que você pegou o vírus, corre o risco de desenvolver a doença, e a doença é uma doença muito grave, que é a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Vamos lá. HIV e AIDS, qual é a diferença? O HIV é o vírus, você né? pegou o vírus, ele pode ficar ali silencioso por um tempo. A AIDS é quando já está com a imunidade destruída. Como o vídeo bem colocou, às vezes você pode abrir um quadro com a tuberculose. Né? Porque, poxa, você vai pegar a tuberculose. É porque a tuberculose, nós naturalmente já temos defesa. Muitas vezes a gente se expõe ao bacilo e o próprio corpo resolve. Você não apresenta a doença e acabou. Com o vírus, não, ele possibilita a doença de aparecer. Não só, como outras também, doenças fúngicas. Sempre oriento para as pessoas em casa, Marília. Se você tiver fungo na boca, né, começar a perceber manchas brancas na boca, é importante fazer o exame. Por quê? Para aparecer fungo na boca, você tem que estar com a imunidade destruída. Né? Você está tendo infecções de repetição, corrimento vaginal, por exemplo, a mulher, várias vezes ao ano, 3, 4 vezes ao ano, vai investigar, ver se tem diabetes mellitus e pensar até mesmo no HIV. Quem tem mais risco, quem tem mais risco de contrair essas doenças? São pessoas, você falou que são pessoas que trabalham, né, nas noites, digamos aí, né? Mais relacionada a pessoas que trabalham com sexo, essas coisas. Na verdade, mas todo mundo está com risco, na verdade, né? todos nós, né? Todos nós. nós. Você vai para uma festa, encontra uma pessoa, Isso. já vai... Essa é a questão Às do vezes uso não do se preservativo. previne, né? A prova que os jovens estão esquecendo, Marília, dos preservativos, é que hoje nós estamos observando um crescimento muito grande da sífilis. É um crescimento absurdo de uma doença que é totalmente curável. Então mostra pra gente, inclusive, as pessoas estão esquecendo. Mesma coisa em relação ao HIV. Né? Nós tivemos ano passado, em plena pandemia, né? No começo, no primeiro ano da pandemia, 480 casos, se eu não me engano, 400 e pouco casos, só no Hospital Clementino Fraga, positivos. Nossa. Esse ano, até outubro, já tínhamos alcançado esse número, com a perspectiva de passar dos 600 esse ano. Né? Então, isso mostra alguns documentos, principalmente um documento da OMS recente, colocando o HIV como uma nova emergência mundial.
significa o quê? As pessoas não buscaram diagnóstico e estão esquecendo de se proteger. Então, todos nós estamos expostos. Então tem que se prevenir, né? Todos nós. Inclusive, tem muita questão da relação do vírus com homens que fazem sexo com homens, mas quem mais transmite são os heterossexuais. Né? Então, não existe essa questão de grupos de risco, e sim um comportamento. Quanto mais se expor sem preservativo, maiores os riscos. Pois é, minha gente. Então, vamos começar a se cuidar. Né? Você tem que se cuidar, se prevenir, principalmente agora nas festas. Cuidado com quem você anda. Às vezes quem vê cara não vê AIDS, vamos dizer assim, que já é até uma frase. Quem vê cara não vê AIDS, quem vê beleza não vê AIDS. Não tem esse negócio, porque é lindo, é maravilhoso, é linda, é maravilhosa. E é aí que você vai, olha, e toma no papeiro. E aí depois já era, minha amiga. Porque ainda não temos a vacina, né, doutor Fernando? Eu estava até perguntando a ele aqui antes, se já está para vir uma vacina, não? Porque já faz tantos anos que existe essa doença. E já estão aí para fazer uma vacina para AIDS, né? Já está sendo Você imagina, nós estamos com 40 anos de pandemia, né, de HIV. Qual o problema da questão da vacina para o vírus do HIV? É que é um vírus diferente, é um vírus que tem uma característica de escapar da vacina muito grande. Já se tentou desenvolver a vacina diversas vezes, infelizmente não tivemos sucesso. Agora a gente está aí com uma situação bem mais palpável, com o avanço da tecnologia das novas vacinas. Estamos testando a vacina, inclusive já tem testes em São Paulo, já tem alguns testes aqui em Recife. Né? E ano que vem aí uma promessa da gente conseguir uma vacina efetiva contra esse vírus. Se Deus quiser, né, minha gente? Se conseguiu uma vacina tão ligeira para combater né, o coronavírus. Imagina aí, 40 anos já. Minha gente, pelo amor de Deus, tem que fazer essa. Porque essa também é uma das doenças que mais mata no Brasil e no mundo, tá bom? Mas, olha, muito obrigada, doutor Fernando, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volte sempre, né, trazendo sempre assuntos pertinentes como esse, que é muito importante que a gente esteja levando para a população aqui, né, assuntos assim como a AIDS e outros tipos de doenças infecciosas, né? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, poder passar informação, levar informação para as pessoas. Como eu sempre digo, uma população bem informada é uma população que adoece menos. Pois é, então se informe, pelo amor de Deus, tá bom? Vou para o intervalo bem rapidinho, viu?